são ferramentas de interação e de gerenciamento de projetos no contexto educacional, né? Antes, porém, eu queria pedir aqui na mesa para falar para vocês assim, se tiver alguém que chegou agora somente para essa atividade, que faça o registro da presença aqui, senão a gente vai pegar esse registro anterior e vai duplicar isso, né? A questão dos certificados também, que perguntaram, a gente vai depois enviar isso por e-mail, tá? Provavelmente por e-mail, para você contabilizar aqui. A Jéssica me falou aqui que a próximo encontro que a gente vai trabalhar com QR Code, né? A gente trabalha com o Luiz, criou um sistema ponto aqui com QR Code para nós, e disse, poxa, a gente podia ter usado aqui no próprio crachá, né? Já ter ficado, mas a gente vai se atinando, fica para o próximo, né? Mas, então tá, gente, sem nos alongar, vou passar aqui para o Rick, que vai fazer a apresentação então da mesa. Boa tarde, pessoal. Bom, dando continuidade ao evento, a mesa agora vai tratar das ferramentas de interação e de gerenciamento de projetos no contexto educacional. Professor Raimundo Carlos Machado Ferreira Filho, doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ex-coordenador geral de Tecnologias e Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, atualmente professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, coordenador do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, do NAPNE, do campus Pelotas dos Conde da Graça, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, coordenador do Eixo Educação do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação, com sede do município de Pelotas, o professor Héctor Medina Gomes, professor substituto do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Pelotas, onde atua junto aos cursos de Comunicação Visual, Design de Interiores e Bacharelado em Design. Possui graduação em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, é especialista em Educação à Distância pelo SENAC-RS, mestrando em Educação e Tecnologias no IFSUL. E a professora Ana Paula Freitas Margarites, professora nos cursos da área de Design do IFSUL Campus Pelotas, mestra em Educação pela UFPEL e doutoranda em Educação na mesma instituição. Tem experiência profissional nas áreas de Design gráfico e Design de interfaces. Comigo? Raimundo, por favor. Obrigado. Saúde da mesa, os colegas de mesa. Agradecer o convite que foi me feito pelo Luiz Ottoni, pela Margarete. E vou tentar me circunscrever, me colocando esse desafio de me encaixar dentro dessa mesa que fala sobre ferramentas de interação e gerenciamento de projetos no contexto educacional. Mas, para isso, eu vou tentar fazer um raciocínio lógico junto com vocês para as coisas fazerem sentido e se encaixar, talvez, com a fala dos colegas que estão dividindo a mesa comigo. Eu vou iniciar falando sobre tecnologias na educação e para fazer essa minha trajetória e chegar no ponto onde é o foco da mesa, falar de ferramentas de gestão e da experiência que eu tenho em relação à disciplina que eu ministro. Eu estou há 6 anos em Pelotas. Quando eu cheguei em Pelotas, eu vinha do MEC. Chegando aqui, eu assumi minha posição no campus dos Conde da Graça. Tem alguns colegas que são aqui do campus e alguns outros aqui que eu não tenho a origem, a filiação de vocês. Não sei se vocês conhecem o nosso campus, que fica aqui em Pelotas, junto com o campus Pelotas, e a reitoria. Eu vou iniciar rapidamente mostrando para vocês aonde fica o nosso campus. Ele está aqui dentro da cidade, junto ao aeroporto internacional, o João Simões Lopes Neto. Ali tem a área do aeroporto, onde tem o campus contíguo. Para ficar mais claro, a pista do aeroporto e o espaço onde está o nosso campus. Uma visão em 3D aqui, a gente enxerga a cabeceira da pista e os bairros e o nosso campus ali entre a pista e o bairro. E aqui uma visão de quem está saindo de avião de dentro de Pelotas por aquela pista do nosso aeroporto, enxergando aqui toda a área do nosso campus, que é um campus agrotécnico, tem uma vocação agrotécnica, um campus que tem quase 100 anos
e surgiu de cursos de veterinária e agropecuária. A realidade, desde que eu cheguei aqui em 2012, de 11 para 12, mudou bastante dessa vocação original do campus. Hoje nós temos cursos de moda, técnico e tecnólogo em vestuário, licenciaturas, temos uma especialização em ciências e tecnologias da educação e um mestrado, que compõe um programa de pós-graduação. E foi nesse ambiente que eu caí. Vindo de um ambiente muito urbano, achava que eu não ia me encaixar dentro desse ambiente bucólico, campestre, e hoje eu não troco por nada. Eu faço absolutamente tudo que eu fazia em pesquisa antes de vir para cá, em atividade profissional, continuo fazendo as mesmas coisas, com as minhas mesmas redes, num ambiente muito legal, onde eu posso me sentar tranquilamente embaixo de uma árvore ali para dar uma aliviada na cabeça tomando um chimarrão. Então, assim, é um ambiente muito privilegiado, agradeço a oportunidade de terem me colocado, sei lá, as portas que abrem e fecham na vida, me colocaram nesse ambiente aí. Quando eu cheguei, eu assumi uma disciplina de tecnologias na educação, na especialização e na licenciatura. Quando eu comecei a dar disciplina, existia uma ementa e ela era muito mais parecida com informática para educadores do que com tecnologias na educação. E aos poucos eu fui amadurecendo como professor dessa disciplina e alterando a disciplina com o entendimento que eu tenho hoje, que eu tinha já à época, de tecnologias na educação. Então, o que eu vou falar para vocês, parece que não tem sentido aqui eu estar trazendo aqui uma linha do tempo da história da civilização do homem, mas é seguindo um raciocínio que já talvez faça sentido para vocês. O que fica nesse slide aqui marcado são os lapsos de tempo muito grandes. Os ancestrais da nossa espécie humana, os primatas, eles surgiram na Terra 6 milhões de anos atrás. Parece que não tem sentido, mas aguardem um pouquinho, talvez comece a fazer lógica, a ter uma lógica para vocês, para chegar em tecnologias na educação. 6 milhões de anos atrás é um tempo absurdamente grande, eu não tenho como mensurar e não é palpável para o nosso período de existência na Terra, que hoje um brasileiro tem uma expectativa de algo em torno de 80 anos de idade, não é? Então, em torno de 2 milhões de anos atrás surgiu o Homo erectus, quase que contemporâneo existe o Homo habilis. Este Homo habilis era o homem que começou a produzir ferramentas de pedra lascada, era o homem que vivia nas cavernas, todos esses nossos ancestrais aqui, eles viviam em cavernas, eram caçadores, extrativistas e nômades. Guardem duas informações desse slide. Aqui, em torno de 500 mil anos atrás, o homem dominou o fogo, mas mais importante aqui nesse caso é que há 300 mil anos atrás, supostamente por estudos antropológicos, o homem adotava estratégias de caça. Bom, nessa época aqui, nesse período, não existia linguagem falada. Existia supostamente comunicação visual. Hoje, inclusive, é uma disciplina estudada nos cursos de comunicação. Bom, supostamente existia comunicação visual e a partir dela os nossos ancestrais conseguiam definir estratégias de caça ou para definir o que era perigoso ou não a partir dessa comunicação visual para mulheres, idosos ou crianças, do que eles deviam evitar ou que não poderiam se aproximar, ou de que forma que eles se aproximariam em grupo para abater um mamífero corpulento. Bom, 150 anos atrás, então, surge a nossa espécie humana. Então vejam que nesse slide aqui eu pulo 6 milhões de anos para 150 mil anos e avanço no tempo para dois fatos muito importantes, duas grandes revoluções da humanidade. O que eu quero frisar para vocês é que os intervalos de tempo em qualquer evento na humanidade, no nosso desenvolvimento como civilização, cada vez eles ficam mais curtos, ocorrem em espaço de tempo cada vez menores. Nós temos uma primeira grande revolução da humanidade, 10 mil anos atrás, que é a Revolução Neolítica ou Agrária, onde o homem passa a ser sedentário, ele deixa de viver nas cavernas, ele deixa de ser extrativista, ele começa a cultivar, ele se estabelece em um local, ele começa a ter problemas de moradia, ele tem que construir a sua moradia. O que tem a ver uma coisa com a outra em relação ao que eu vim falar aqui? Tecnologias. Ele começa a ter problemas, ele tem que produzir tecnologias para resolver os seus problemas. Primeira grande revolução da humanidade foi uma grande transformadora em tecnologias produzidas pelo homem.
os problemas demandaram novas soluções e as soluções inerentemente demandavam tecnologias. Segunda grande revolução da humanidade, revolução industrial. O homem começa a dominar a produção de ferro, começa a produzir motores, vem o motor a vapor. Nesta época aqui tem grandes transformações tecnológicas também. Então surgem novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro. Os processos que eram manufaturados começam a ser produzidos em escala industrial, guardadas as devidas proporções para a época. Então aqui eu começo a chegar perto do tema que eu vim conversar com vocês. Tá? Existe aqui um fato que não é uma grande revolução, mas é um fato que interfere na nossa atividade profissional até hoje. Eu vou me abster de fazer um diálogo com vocês, como normalmente eu faço, em função da limitação do tempo, e já vou dar a resposta que eu perguntaria para vocês se alguém lembraria de que grande fato, professor de História, João, se arrisca? Geografia, então não vou arriscar te perguntar. Pronto. E nós temos aqui então a prensa móvel em 1450. Neste momento, então, os livros que eram manufaturados, escrito um volume de um único exemplar, passam a ser produzidos em escala. Isso proporciona a democratização do conhecimento, naquela época, comunicação em massa. E hoje a gente usa, ainda como uma tecnologia educacional, até hoje indicada e amplamente utilizada em sala de aula, são os livros. Não é? Em outra mídia, a gente usava eles em mídia impressa, agora cada vez mais estamos usando em mídia digital. Mas enfim, continuam sendo livros. Bom, e aí avançamos para as grandes revoluções, uma que nós estamos vivendo até hoje, que no meu entendimento ela começa mais ou menos na metade do século retrasado. Então a gente tem a prensa móvel, que é esta invenção do Gutenberg, que está aqui no slide anterior. Eu avanço e começo essa nova linha de tempo a partir dela. Ela ocorre mais ou menos em 1450 aproximadamente. Depois nós temos o telégrafo em 1835, o telefone em 1876, o rádio em 1893 e a televisão bem na virada do século XX, em 1925. Nesta época, bom, agora nós já percebemos claramente um encurtamento de tempo para as transformações tecnológicas que vão ocorrendo, principalmente em relação aos meios de comunicação. Tem alguns fatos curiosos aqui que eu gosto de enfatizar, justamente por a gente ter acesso através da internet ao que está acontecendo ao redor do mundo quase que em tempo real, ou em tempo real. No tempo que eu estava no ensino médio, eu aprendi, me ensinaram que o Graham Bell era um inventor do telefone. Hoje se sabe que não era bem assim. Ao mesmo tempo, a Alicia Gray e o Antonio Meucci na Itália fizeram quase a mesma coisa ao mesmo tempo, só que os caras lá nos Estados Unidos puxaram a brasa para o assado deles, na Inglaterra, e acabaram levando o status de inventores do telefone a partir do Graham Bell, em torno de 1876. A mesma coisa acontece com o rádio, que também na minha época de ensino médio eu tinha aprendido, me ensinaram que tinha sido Tesla o inventor do rádio, e hoje se sabe que não é bem assim. A mesma coisa que aconteceu com o telefone. Guglielmo Marconi na Itália e Roberto Landel de Moura fizeram a mesma coisa quase que ao mesmo tempo, e parece que o Landel de Moura foi o primeiro a conseguir ter sucesso no experimento de comunicação via rádio, com uma transmissão de um ponto ao outro via rádio. Curiosidade é que o Landel de Moura é porto-alegrense, logo a invenção do rádio é gaúcho, né? Sem querer ser bairrista. Mas também puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado. E aí vem a invenção da televisão. A primeira transmissão ao vivo televisionada foi a Olimpíada de Berlim em 1936. Ali tem um fato histórico emblemático, que era o Jesse Owens, que foi o campeão de 100 metros rasos, negro, que botou em xeque, na época, a supremacia da raça ariana, pregada pelo Hitler, e isso registrado ao vivo pela televisão. Avançamos na revolução dos meios de comunicação, cada vez os intervalos de tempo vão ficando menores. Nós temos o primeiro computador aqui, criado em torno de 1945. Quem viu o Jogo de Imitação, que conta a história do Alan Turing, que concorreu ao Oscar há 2 anos atrás, vai saber mais ou menos do que aconteceu nesse período aqui. Os computadores eram mecânicos, não é? Mas já eram computadores.
Em 1970 surge a internet com uma rede de computadores interligados, que era de uso militar, depois passa a ser de uso acadêmico, depois entra para uso civil. E em 1990 a web. Não confundam uma coisa com a outra, que é comum acontecer. A internet é a rede de computadores, a web é a interface gráfica que dá acesso aos serviços que estão na rede de computadores. E chegamos ao ponto onde eu faria uma discussão com você sobre o que é tecnologia. Vimos aí uma passada de 4, 5 slides, um período de 6 milhões de anos até nós chegar no nosso estágio atual, para a gente discutir o que é tecnologia e o que é tecnologia educacional. E esse ponto aqui me coloca, então, numa trajetória que me fez constituir a minha disciplina, que minha não, mas a disciplina que eu ministro há 5, 6 anos aqui no Campus Pelotas. E com esse entendimento foi que eu constituí a disciplina e me faz trazer essa minha experiência dentro da disciplina aqui para vocês. Bom, se vocês forem no dicionário, vocês vão ver que a tecnologia é tudo. É qualquer método, processo, aparato, instrumento, ferramenta relacionado a um domínio do conhecimento. Logo, tecnologia educacional é exatamente isso, circunscrito ao domínio do conhecimento da educação. Então, tecnologia educacional não são só as digitais. Tecnologia da educação é qualquer coisa que se use com o propósito de ensinar algo ou o aluno aprender algo. Se vocês tiverem alguma consideração, podem... eu vou ter um tempo limitado, acho que deixa a discussão para depois, mas podem fazer suas críticas na hora que a gente abrir o diálogo. E aí, recordam que no primeiro slide eu tinha dito, né, para prestar atenção naquele item que falava que nós já tínhamos, há 300 mil anos atrás, os nossos ancestrais já tinham estratégias de caça definidas a partir de uma comunicação visual. Logo, ele tinha as suas estratégias, a sua comunicação baseada em comunicação rupestre, né? Ele escrevia com carvão e extrato vegetal na parede, e nós temos os registros até hoje, através de estudos antropológicos colocados aí nessa condição de que aquilo não servia só como uma arte ou algo que era uma expressão individual ou pessoal, mas servia para comunicação em grupo. Mas a pergunta que fica aqui é: o que mudou desde esta época em relação à comunicação visual a partir de uma mídia, de um anteparo e dos recursos das tecnologias que ele tinha naquela época das cavernas, com o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento aqui com vocês? Não é? Eu estou usando um anteparo, uma mídia, que mudou do analógico, do rupestre para o digital, mas, em síntese, o que tem de diferente em relação ao que se fazia 300 mil anos atrás e o que eu estou fazendo exatamente nesse momento? Em síntese, nada. Muda a mídia, muda o meio. Então, onde é que está a diferença? Logo a gente conclui, se vocês me permitem fazer a conclusão por vocês, depois vocês podem me rebater. Tecnologia não resolve porcaria nenhuma. Né? O que resolve, de fato, é o papel do professor. É o método, a técnica que o professor faz, usando esta mídia, ou seja lá o que for, ou qual tecnologia for, para dar apoio à sua comunicação. E aí tens que te apropriar de todo o ferramental e tecnologia para tu fazeres a tua comunicação da melhor forma possível, que faça sentido para quem está te escutando. Então quem faz a diferença, na verdade, é o professor e o método que o professor usa. Bom, dito isto, eu passei aqui milhões de anos em 4, 5 slides, mas a gente consegue prever o que nós vamos ter daqui a 10 anos ou daqui a 40 anos? Pela rapidez das transformações que vem ocorrendo diariamente, como é que vai ser a sala de aula daqui a 40 anos para nós começarmos a nos antecipar e cada vez mais viver no mesmo giro que a sociedade vive, e trazer esse giro para dentro da escola, para dentro da faculdade, para dentro da universidade. A educação à distância, ela é uma mola mestra dessa discussão, porque ela faz nós repensarmos, ou pelo menos fazendo uma reflexão a respeito do que tem de tecnologia de ponta, né, porque não se faz mais educação à distância pelos correios, como se fazia há bem pouco tempo atrás, 30 anos atrás. Né? Bom,
eu vou deixar depois a apresentação para vocês. Esse vídeo aqui é emblemático. Não vou passar, ele demora uns 6 minutos, eu vou falar rapidamente em 30 segundos. O Arthur Clarke, ele foi roteirista do 2001, Odisseia no Espaço. Ele está em 1974 dando uma entrevista para um repórter. O filme é de 69. 2001 todo mundo ouviu falar, né? Se não viu, pelo menos sabe o que é. E o Arthur Clarke foi roteirista. É um dos únicos casos que eu conheço de que o filme gerou um livro. Normalmente os filmes são baseados em livro. Então ele pegou o roteiro, expandiu e depois publicou o livro. Mas esse videozinho curto, o repórter com o filho dele pergunta para ele, em 74, meu filho, em 2001 vai ter a idade que eu tenho agora, o repórter devia ter seus 40 e poucos anos, o que meu filho pode esperar da vida, do cotidiano do mundo em 2001? E ele fala exatamente o que a gente tem hoje. Ele fala isso há 30, 40 anos atrás. Ele acerta na mosca. Ele diz que todo mundo vai ter um computador na mão que vai acessar seus serviços, seus dados bancários, vai fazer suas transações, vai poder trabalhar de qualquer lugar do planeta com toda a mobilidade possível do mundo. Ele fala isso nas questões do cotidiano, mas a gente extrapola isso também para o cenário educacional. Por isso a pergunta, vocês conseguem vislumbrar onde é que a gente vai estar daqui a 40 anos, como Arthur Clarke fez lá em 1970? O cara devia ter um ET lá buzinando a orelha dele, porque era impensável assim, o cara acertar na mosca. Depois vocês assistam esse vídeo. Aqui tem um vídeo da RMT que conta a história da internet no Brasil, que também é bastante ilustrativo. E vou avançando aqui para chegar no outro ponto importante. Isso aqui parece o que para vocês? Rapidinho. Rapidinho. Uma flor, um neurônio, um espaço, uma nebulosa. Todo mundo errou. Isso aqui é a densidade da internet. Aqui estão as mamoninhas, parecem umas bolinhas de mamona, né? Isso aqui é a densidade da internet em 2012 e aqui em 2016. E aqui, não, em 2012, 14 e 16. Vejam que fica cada vez mais denso. O que isso quer dizer? Cada vez nós temos mais dispositivos conectados à internet. Ou seja, telefone está conectado à internet, as televisões estão conectadas à internet, as casas estão conectadas à internet, as câmeras estão conectadas à internet, está tudo conectado à internet. E isso faz com que a gente esteja ligado o tempo inteiro nas informações na rede, em tudo. Essa é a vida do nosso aluno, né? É com esse aluno que a gente está lidando. E aí, esse dado é importante. Em 2013, nós tínhamos 180 milhões de brasileiros e 56 milhões de aparelhos telefônicos, sendo que em 2004, 180 milhões de brasileiros e 56 milhões de aparelhos telefônicos, sendo que não era smartphone naquela época, né? Agora nós temos a projeção em 2013, mas já em 2016 nós já passamos de 200 milhões de brasileiros, de habitantes, e nós temos hoje seguramente mais de 130 milhões de aparelhos smartphone. Ou seja, muito em breve, o indicativo é de que quase que a totalidade da população brasileira tenha um smartphone que esteja conectado à internet por um dispositivo móvel. Então não tem como fugir disso, é inevitável, não tem escapatória nós trazermos estes recursos, seja a aula presencial, híbrida, semipresencial ou à distância, nós não considerarmos o uso de dispositivos móveis ou de tecnologias baseadas em nuvem, em rede, e seja lá o que for, o que vier pela frente, que a gente ainda não tem a dimensão do que vai acontecer. E, bom, perfil do profissional, para quem nós estamos entregando a nossa formação, é uma outra discussão importantíssima, porque a gente não tem como prever quais serão as profissões que vão sumir do mapa num curto espaço de tempo e quais as profissões que vão surgir, ou as competências e habilidades que nós temos que entregar. E por aí vem algumas coisas. Quem é que usa a inteligência artificial aí no cotidiano? Todo mundo. Todo mundo usa IA no seu dia a dia. E nós não consideramos isso, não é? Então nós temos aqui, ó, o que envolve educação à distância hoje, uma educação de ponta. Design responsivo, design instrucional educacional, com design responsivo, experimentação presencial e remota, poder fazer com que o cara à distância execute experimentos práticos, técnicas de IA e acessibilidade.
para pessoas com deficiência é outro ponto que eu bato martelo, bato na tecla em função do meu envolvimento com o tema também. Alguns exemplos aqui de serviços que nós usamos no dia a dia, que usam técnicas de inteligência artificial. Não vou entrar nos detalhes, depois a gente pode explorar mais isso. E eu chego no sistema hoje que eu uso para a minha disciplina de tecnologias. Eu uso o Google Classroom, como o colega anterior tinha falado. Eu uso desde 2013, desde 2014 eu uso o Google Classroom antes da liberação para usuários com contas pessoais. Eu tinha conseguido uma parceria junto com o Google e eu tenho um campus virtual institucional aqui dentro. Então, todas as edições da minha disciplina de tecnologias estão aqui dentro. E o que eu faço na minha disciplina? Com essa discussão de analógico e digital, eu tento juntar o presencial, a sala de aula, a experimentação, com o digital. Eu tenho uma única atividade na disciplina, onde eu proponho que eles consigam fazer um experimento que seja simples, analógico, faça relação com o conteúdo de sala de aula, para ensinar um conceito específico para um público específico. Então, vamos ensinar física, primeiro ano do ensino médio, para alunos de tal idade, um conteúdo bem específico, conceito qualquer de física mecânica. E eles têm que fazer um experimento para tornar aquele conceito abstrato concreto, para o aluno, o colega dele, poder ter o experimento, a experiência de viver aquilo concretamente. Então, ele faz o experimento. Ao mesmo tempo que ele está fazendo o experimento, ele tem que documentar com fotos e vídeo tudo que ele está fazendo. O próximo passo é fazer um vídeo educacional com o material que ele gerou de acervo a partir do experimento analógico que ele fez. O vídeo educacional tem que ter 3 a 5 minutos, tem que ser autossuficiente para a pessoa que vai assistir compreender o conceito que está sendo visualizado, e ele tem que permitir uma engenharia reversa, que o professor que pegue aquele vídeo consiga reproduzir em sala de aula o experimento que ele está mostrando, usando como base para mostrar um conceito, que é muito diferente de tu fazer um experimento e dar uma aula presencial. Então ele tem que fazer um vídeo que seja autossuficiente para dar conta desses 2 requisitos. Fez o vídeo educacional, finalizou, ele vai ter que aprender na prática como é que se faz a edição, metendo a mão na massa, e aí finalizou, ele bota na nuvem. E aí eu tenho um playlist com todos os vídeos desde 2013, de todos os níveis que eu ministro, licenciatura, especialização e mestrado, com essa lista de todas as experiências dos alunos que estão sendo produzidas por eles mesmos ao longo desse tempo todo. Nesse meio tempo eu criei um grupo no Facebook, que foi em 2012. Hoje pela manhã comemorei o milésimo integrante do grupo, pediu acesso, eu dei sem nem ver quem era, já para completar o 1000º usuário do grupo. Esse grupo fica à disposição para vocês, porque neste ambiente aqui eu acabo trazendo assuntos para dentro de sala de aula. Eu criei esse grupo para falar sobre acessibilidade, inclusão, educação, ciência e tecnologia. Eu sei, Luiz Antônio é um dos primeiros, desde sempre lá. E outros colegas aqui também fazem parte do grupo. E aí eu faço, as pessoas são protagonistas, geram as suas notícias e por ali a gente debate algumas coisas, mas outras tantas eu pego dos parceiros do grupo e trago para discutir dentro de sala de aula, na medida do possível. Também é um ambiente amplo para compartilhar ideias. Um outro ponto aí que entrou, eu não sou professor de educação à distância, não tenho envolvimento, nem ministro de disciplinas e não atuo diretamente na UAB nem na Rede ETEC. Diretamente e indiretamente eu coordeno um projeto nacional, que é um repositório para... Eu chamava de objetos educacionais, agora me convenceram a chamar de conteúdo didático digital. A gente vai se adaptando, né, às convenções. Neste repositório, então, aqui tem cadastrado produtos da Rede ETEC, de cursos técnicos profissionalizantes, de um catálogo, queremos chegar ao catálogo completo de mais de 700 cursos no Brasil. Ele é encomendado pela CETEC e está com lançamento oficial agora na Rede ETEC, que completa 10 anos
A rede ETEC completa 10 anos, talvez o repositório seja lançado oficialmente, por enquanto ele é um produto não oficial. Tomara que em breve realmente aconteça na rede ETEC o lançamento dele, passa a ser um produto do MEC ETEC. Sim, pois não. Nas terça-feira, quem estava do ETEC Idiomas, né, todo o material do ETEC Idiomas já está no ProEdu, já está cadastrado ali dentro do repositório. Aqui eu acho que não aparece o link, aparece ali em cima, ele está um link provisório, esse endereço ele vai migrar para a RNP, tá, muito provavelmente aconteça até o final do ano, vira um serviço nacional e aí sim a CETEC assume integralmente o produto. Esse aqui é o site do nosso programa de pós-graduação, a gente tem o mestrado e especialização. Os produtos do nosso mestrado, que é na área de ensino, que tem produtos educacionais gerados como apêndice das dissertações, são produtos educacionais, estão indo para dentro do repositório, acaba que existe uma convergência toda das minhas ações, como uma das bases do trabalho que eu faço, que é a atuação na docência, pesquisa, extensão e tecnologias na educação. Era isso, pessoal. Obrigado. Espero não ter me excedido e fico à disposição. Obrigado. Tá, meu nome é Hector, tá? Tem vários amigos aqui, carinhas que eu já conheço, que me conhecem aqui. A gente teve o prazer de trabalhar junto em alguns momentos lá no IF. Eu falo baixo, tá? Se eu estiver falando muito baixo, tá muito baixinho para vocês aí, tá? Para ouvir de boa. Microfone salvo nessa. Tinha um namoro que me falou que falava baixo até com o microfone. Então. Aumenta o som. Vai ter que dar aumentado. Eu tenho problemas com falar. Gente, assim, ó. O que eu tenho para falar para vocês aqui, eu vou tentar fazer assim meio no rapidão, porque na verdade tem bastante coisa para compartilhar. Assim. Eu vou falar especificamente de uma ferramenta que eu comecei usando num contexto, hoje eu uso em outro, tá? E que tem um universo muito grande assim, para ser explorado, mas eu vou mostrar inicialmente a estrutura básica para vocês entenderem o que é esse negócio chamado Trello, tá? Alguém já conhecia o Trello? Então legal. Dois vantagens aqui tu não contou. A gente... olha só, beleza. A gente já pode trocar umas ideias também, porque eu sempre falo que eu vou partilhar o que eu tive de experiência com Trello, porque não tem como ensinar Trello, dizer que é para usar de um jeito ou de outro, porque ele é uma ferramenta tão vasta que, na verdade, a experiência que eu tenho tido com os colegas lá no design, que a gente teve construindo junto aqui com o Mauro no CPTE, foi justamente isso, de deixar essa ferramenta na mão das pessoas e cada um vai se apropriando de uma forma e, na verdade, a pessoa que de repente apresenta, daqui a uma semana ela já está aprendendo com os colegas que estão usando já de uma outra maneira que tu não imaginava. Assim. Então, é legal, assim, estou sempre aberto a aprender. O Trello, na verdade, a utilização básica dele, assim, ele é uma ferramenta, ele é um organizador de tarefas, tá? Na verdade, ele pode ser usado em vários contextos, né? Estou passando rápido aqui. Ele trabalha com essa parte dessa premissa, né, daquela board que a gente vai colando os post-its, não sei se alguém já viu, né, que se chama um método Kanban, até de trabalho, assim, onde a gente vai criando as atividades, escrevendo às vezes no post-it e tu vai fazendo esse post-it migrar para diferentes etapas do teu projeto. O Trello trabalha com essa releitura, né, para o meio digital, onde algumas listas e caminhos ali e os post-its se tornam esses, deixa eu achar o mouse, se tornam esses cards que a gente chama aqui, tá? E aquelas listas se tornam etapas do processo. E aí vem a pergunta, né? A primeira coisa que, quando eu vi essa ferramenta, a gente descobriu ela por volta de 2012, quando eu comecei a trabalhar com o professor Mauro aqui no CPTE. Eu fiquei até 2015, mais ou menos aí, né, Mauro? 2016, eu acho. Então, foi até 2016. Nesse período, a gente tinha um projeto bem grande, que era a questão do ETEC Idiomas, e a gente tinha uma equipe pequena no início, mas
todo mundo tinha toque de organização, então a gente queria achar um jeito já de se organizar já desde o começo. E a gente descobriu, por acaso, essa ferramenta. A gente foi olhar ferramentas de gerenciamento de projeto, mas ninguém tinha usado uma ferramenta de gerenciamento de projeto ainda, né? A gente estava aprendendo como trilhar esse caminho. E as ferramentas eram muito complexas também, né? Tinha uma curva de aprendizado grande, e quando a gente deu de cara com o Trello, pareceu que bonitinho esse negócio, é fácil, interativo, dá para mexer no celular, dá para mexer em qualquer lugar. E aí a gente tentou adaptar nosso trabalho para dentro dessa plataforma, né? É claro que a gente veio nesses 4 anos aí que eu fiquei mais ou menos trabalhando com o CPT, a gente veio descobrindo várias metodologias de trabalho dentro do Trello e fazendo de um jeito, depois tentando fazer a mesma coisa de outro jeito, né? Claro que a gente descobriu as falhas, também as limitações, né? Porque no início a gente pensou assim, justamente, isso aqui vai resolver todos os nossos problemas, é exatamente o que a gente precisa, e aí a gente começa a ver que tem outras coisas envolvidas, né? Na própria questão da formação da equipe, na dinâmica de comunicação das equipes, fluxo de arquivos, né? Onde armazenar os arquivos, tamanhos de arquivos. Quem trabalha, né, com projetos assim e tem no meio digital sabe que essas questões influenciam muito na dinâmica do dia a dia. Mas a primeira coisa assim, que eu diria, que eu tentei colocar ali, gente, até assim, sendo bem transparente com vocês, essa minha apresentação não é meio antiguinha, tá? É a minha apresentação básica do básico, assim, mas que para esse momento aqui ela servia. Então, hoje, se vocês forem acessar o Trello, algumas listas e cartões já estão com uma carinha melhor ali. Mas para a ocasião de hoje ela tá bem posta. Então, a primeira coisa é isso, né? É partir, o outro professor que estava falando aqui antes de mim, ele falou uma coisa legal, assim, partir do papel. Eu acho que, apesar, né, eu não sou, estou querendo me deixar jovem, né? Não sou tão jovem assim, mas eu uso muito papel ainda, assim. Eu acho que é uma coisa legal. O papel reúne as pessoas, não fica cada um no seu computador, né? A gente senta em volta de uma mesa, cada um sai rabiscando. Eu gosto desses processos. No design a gente gosta de fazer essas coisas bastante, assim. Então, eu acho que é justamente isso, é sentar e pensar em qual é a tua demanda, o que tu precisa organizar, né? Para quem que tu vai organizar esse trabalho, né? Então, parte desse processo super manual mesmo, né? Para depois tu te apropriar para ver se a tua demanda, né, ou o que tu precisa fazer se encaixam dentro da ferramenta, porque eu estou falando de uma experiência minha, estou dizendo que essa ferramenta é bem legal, mas não quer dizer que ela vá suprir os problemas daqui a pouco do contexto de cada um de vocês. Pode ser que alguém use e pense, olha, não é para mim. Assim, e uma coisa legal é que essa ferramenta é uma ferramenta que vocês poderiam utilizar para trabalhar com os alunos a questão da metodologia de projetos, né? Quando a gente trabalha com os alunos, divide tarefas, né? Trabalha a resolução de problemas, os alunos têm que desenvolver um projeto, então é uma ferramenta de organização que a gente pode trabalhar com eles e que tem um potencial imenso para trabalhar a avaliação do próprio processo de desenvolvimento do projeto, né? Esse é um olhar pedagógico, né? Não é de gestão. Essa é uma outra etapa que depois eu fui descobrir isso, né? Porque nesse primeiro momento a gente trabalhou na produção de material para a educação à distância. A gente trabalhou de um lado do jogo, né? E aí depois, quando eu entrei no curso de design como professor, eu até, depois vou falar, eu hesitei um pouco no início, assim, fiquei meio perdido, na verdade, como usar agora na sala de aula, né? Porque tinha vários desafios. Mas passando rapidão aqui para eu contar depois a parte mais interessante. Então, pensar na demanda, tá? É a primeira coisa. Aqui está o endereço do Trello, tá? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. É legal, eu recomendo que vocês explorem esses endereços que eu vou passar aqui. Isso aqui são informações de login, tá? Para a galera que acessar no início, mas basicamente essa aqui é a arquitetura do Trello, tá? Como é que a gente se organiza ali? O que comporta tudo são o que a gente chama dessas organizações, a gente chamava de organizações. Muita tecnologia, cara. Ele chama, obrigado mesmo, mas vamos entender. Ele chama de organizações, hoje eles chamam de times, tá? O que são os times e organizações? É o que tu quiser, tipo, tu imagina que ele pode ser no nosso caso,
a gente pensou assim, o que é a nossa organização? É a Coordenadoria de Produção de Material Didático, o CPTE era a organização, dentro do CPTE a gente tinha as boards. O que eram nossas boards? As boards a gente considerou que seriam as equipes de trabalho, então intermídia, áudio, design instrucional. Dentro de cada board, a gente tinha nossas listas de tarefas de cada equipe, né? Dentro dessas listas, a gente poderia ter cards de tarefas, nossos post-its, que seriam nossas ordens de serviço, enfim, dá para nomear isso de várias formas, né? Esses cards possuem checklists, né? Não quer dizer que a gente precisa sempre usar, mas eles comportam listas de tarefas também. E os checklists comportam os itens, né? Basicamente, é esse caminhozinho aí para que mapeia toda a estrutura do Trello. Só para dar um exemplo, ali eram algumas áreas que eu estava utilizando o Trello naquele momento, né? Ainda aparece NPTE ali, que era o início da nossa coordenadoria, se chamava NPTE. Aqui a gente tem a home, tá? Uma board, né? Ali está a board da hipermídia, que era a equipe em qual eu atuava. Dentro da board eu tenho a lista, então aquele elemento é uma lista. Dentro do elemento eu tenho um card, né? A gente tem ali aquele quadradinho menor, é a frente do card. Quando a gente clica no card, a gente tem esse conceito de virar e ver as costas dele. Na verdade, a gente vê o conteúdo dele, que é aquela imagem maior, que é todo o conteúdo que ele contém, todo o conteúdo que ele contém, muito bom, todo o material que ele contém. Aqui é uma interna do card, tá? Gente, eu vou passar rápido isso aqui, mas vocês vão poder olhar com calma depois, tá? Vocês podem ver que dentro de cada cartãozinho desse a gente tem uma série de recursos ali, desde uma área onde a gente tem descrição da tarefa, ou descrição da atividade ali, anexos, membros, pessoas que participam da tarefa ali, tem os avatares ali para sinalizar. Ali está um exemplo de checklist, é legal que ele é bem interativo, conforme as atividades vão sendo marcadas, executadas, esse checklist vai evoluindo, né? E a gente consegue visualizar isso de fora do card, não precisa sempre clicar dentro dele para visualizar, tá? Ali está a evolução de uma tarefa. O Trello, qual é a grande sacada dele, assim? Para dar uma resumida, é que ele é muito visual. Então, é justamente essa questão do projeto e da sala de aula também hoje. Eu consigo olhar no rapidão e ter uma ideia do todo, o que está acontecendo. Porque, às vezes, o sistema que te faz ir entrando para ver o que está acontecendo, tu perde muito tempo, ou às vezes tu acaba nem fazendo porque tu não consegue dar conta. Por exemplo, tem algumas turmas que hoje, lá no design, que estão com 38 alunos, né? E, poxa, às vezes tu não consegue acompanhar se quem dos 38 não está fazendo uma atividade, ou está com dificuldade em uma atividade, ou quem já começou, né? Tipo, às vezes solta uma atividade e aí eu acompanho assim, espero um dia, espero 2, pô, ninguém se mexeu, né? Porque eu faço essa avaliação, aí eu vou lá e consigo fazer uma intervenção através de mensagem, a gente tem esse canal lá dentro também. Porque a gente tem um código lá, um jeito que os estudantes, quando começam a fazer uma atividade, sinalizam, colocam lá, atividade em andamento. Se não tem nenhuma atividade em andamento, então não tem problema, tem que pelo menos saber o que está acontecendo. E isso eu consigo fazer uma olhada muito rápida, tá? É o que, pelo menos, eu não conseguia fazer com os outros métodos que eu usava e que a gente acabou usando. O que mais que eu tenho aqui para mostrar? Bom, a interface ali são alguns itens que eu mapeei para vocês poderem olhar depois com calma na apresentação, tá? Essa parte dos menus aqui, não cabe agora eu entrar nesses detalhes. Bom, vamos para a prática. Eu abri aqui, no início eu cheguei e estava na função de abrir aqui um site que eu queria mostrar. Como é que é? Eu trouxe no meu computador. E aí eu abri tudo de novo aqui para poder mostrar para vocês. Só. Vamos ver como é que eu jogo para lá agora. Sai fora. Vai de novo, é só levar de novo. Ok. Aqui eu vou modificar a interface. Bom, então tá. Olha aqui, gente. Essa aqui é a home do Trello, digamos assim, né? Claro que não vai ser exatamente essa aqui que vai aparecer para vocês, porque eu já tenho uma série de boards ali,
Geralmente, quando a gente se cadastra, vocês vão ver que tem uma board, que é uma board de introdução, e ali nessa board vocês vão ter 3 listas básicas, para fazer, fazendo e concluído. Por quê? Porque cada uma daquelas listas trabalha com aquela premissa de tu ter os cartõezinhos lá, onde tu tem na lista para fazer, aí quando tu vai fazer, tu vai arrastar, ele pode arrastar cartões lá dentro, tu arrasta e coloca, fazendo. Então a pessoa que está gerenciando ali vai saber, olha, isso aqui está em execução, isso aqui está pronto, pode ir migrando, fazendo esses cartões se moverem. Isso é uma forma de trabalhar, é a forma mais clássica dentro daquela metodologia do Kanban. A gente se apropriou de uma forma um pouquinho diferente lá no CPTE. A gente tinha outras necessidades. A gente achou que trabalhar com um grande fluxo de cartões e com muitas pessoas, depois a equipe estava bem grande, e ia dar algum problema ali no meio, ficar arrastando cartão de um lado para o outro. Então a gente começou a usar isso de uma outra forma, para sinalizar esse status dos cartões. Tá? Aqui vocês podem ver que aqui na minha home, que aparece todas as boards que são hoje disciplinas que eu uso o Trello. Tá? Essas aqui são as disciplinas que eu faço parte como administrador da board. Tá? Essas aqui são as que eu marquei como favoritos, por isso que elas aparecem aqui em cima. Tá? Essas aqui, quadros pessoais, são disciplinas que colegas me adicionaram, tá? Mas que não estão dentro da organização. Tá? Os colegas estão usando ainda por fora. Então elas acabam aparecendo para mim deslocadas ali. Mas como a gente tem tentado organizar hoje, são assim, ó, criamos um time, né, bacharelado, um time da CVI, que é a comunicação visual, e um time da DINT. Tá? Dentro desses times ficam todas as boards, né, que correspondem às disciplinas que eu utilizei. Eu adotei como para mim, até pela questão de background ali, o que eu deixo em cinza são para manter um histórico dos semestres passados. Eu posso esconder aquelas boards ali, mas eu gosto de deixar ali. Só adotei um código de cores que eu uso com o background ali de imagem, eu sei que são ativas, tá, aqui 2017. Mas quando eu olho assim, né, isso é bem legal, o professor Mauro faz parte dessa questão que eu vou falar agora. Eu acho que ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro a usar o Trello lá no design, porque acabou trazendo já do que a gente trabalhava aqui no CPTE. E aí, quando eu entrei no primeiro semestre, né, eu já entrei naquela coisa assim, substituto, nunca tinha dado aula, assim, as ganhas mesmo, né? E aí vou propor uma ferramenta. Eu comecei com os colegas da Colink lá, então tinha a maioria das minhas turmas eram da formação geral, né? Então não tinha nem turma lá do design. Por que eu estou falando isso? Porque acabou acontecendo um fenômeno lá no design que nos ajudou nessa questão do Trello. Aí de leve, assim, eu fui sacando como é que o pessoal usava os materiais, aí descobri que tinha o que é acadêmico, né? Que é o sistema, não sei se o que é acadêmico só é só para nós aqui ou para todo mundo? Tá, todo mundo. Então vocês conhecem o que é acadêmico, né? Hã? É uma ferramenta diferente, paga. Isso. Muito legal isso que tu falou. O Trello, ele é uma ferramenta free, tá? Ele também tem essas premissas de armazenamento de arquivos na nuvem lá, tem essa questão da nuvem. Eu acho que ele usa uma nuvem da Amazon até, né? Mas teoricamente ele diz assim, coloque tudo que você quiser aqui para dentro e nunca vai ter problema. Ok, a gente está botando, vamos ver. Vamos acreditar. Vamos acreditar, né? Vamos se apropriar enquanto dá para fazer. E aí eu fui conversar com as turmas para sacar como é que eles usavam, para ver o feedback deles do que é acadêmico, da dinâmica de uso. Assim, eu confesso, eu tentei usar no início e achei meio durão, assim, porque eu já estava acostumado a usar esse sistema, mas eu tinha já a experiência de usar o Moodle e tal. Mas, eu sinceramente não gostava de usar o que é acadêmico para fazer essa questão de gerenciamento das minhas aulas, dos materiais. Eu uso, né, a gente é obrigado até a usar pela questão de registro das notas. Ninguém gosta. Pois é, ele é meio estranho. Enfim, mas deixa o que quietinho lá. Enfim, aí mas fui tenteando com a galera ali para ver qual é que era a vibe deles, né, desse esquema de sistemas. Aí eu vi que era o WhatsApp, era Facebook, era o que é acadêmico. E aí eu, cara, mas é muito lugar, esse troço fica espalhado para tudo que é lado, como é que eu vou gerenciar um processo, hora pelo WhatsApp? Aí comecei, passei um material pelo WhatsApp, aí o cara me respondeu no Facebook, e daqui a pouco ele já passou por e-mail, e aí aquela coisa passou por várias redes sociais, a mesma coisa. Eu, não vai rolar assim. Mas tudo bem, usei. Aí eu falei, olha, tem esse negócio
eu nem terminei de falar Trello, e todo mundo falando, não, porque é WhatsApp, porque não sei o que é. Aí, tá, não vai rolar. Deixa, eu vou ter que fazer um plano mais certeiro para pegar essa gurizada aí. Aí o que aconteceu? Realmente era difícil de trabalhar na formação geral. Acho que isso é um desafio, porque pelo menos até assim, por desconhecimento meu, talvez hoje eu até andei pesquisando essa semana para ver se no IFSU eu achava outros professores que estão usando, fora do design, tá? Porque o pessoal não tinha essa experiência de usar esse sistema. Então, é aquela coisa do novo, né? Não uso, já estou acostumado. E aí eu não consegui usar no primeiro semestre. Não consegui. Fiquei com medo de usar e me embaralhar todo. Já estava com medo até de dar aulas, né? Então, imagina usar o sistema diferente. No segundo semestre, eu comecei a ter umas disciplinas do design. Aí já tinha os alunos que tinham passado pelo Mauro ali, já tinham usado em algumas disciplinas, né? Eu comecei a usar em algumas, com muito choro ainda, assim, porque acho que a gente estava meio de solitário ainda, não sei se alguém já usava antes. Não, né? em aula não. Pois é. Mas o que aconteceu? Aí, a partir do meu segundo semestre, outros colegas, até colegas que já tinham atuado no CPTE, acabaram passando em concursos a gente foi fazendo esse timão do Trello lá, né? E aí agora vai, né? E aí, o que aconteceu? Como a gente começou a tentar implementar essa prática e a gente ia, na medida do possível, se falando, os alunos começaram a ter contato com a ferramenta e foram quebrando aquele preconceito de se apropriar de uma nova ferramenta, até porque ela é bem intuitiva, assim. Em uma aula, todo mundo já vira mestre no Trello, pelo menos hoje lá nas aulas lá. Sempre tem umas reclamações, né? Mas isso é normal. Mas o que acontece? Hoje, eu tenho essas duas disciplinas aqui, mas quando a gente entra nos quadros do time do bacharelado, por exemplo, o que a gente já vai notar? Olha só, aqui é como mostra um time, tá? Essas informações a gente preenche, eu preenchi aqui para deixar organizadinho, bonitinho, tá? Mas olha aqui, ó. Quantas disciplinas já surgiram, né? Nesse semestre, todas que estão aqui daqui para baixo são as que estão em andamento. Então, a cada semestre, tem mais disciplinas sendo utilizadas. E o que aconteceu nesse semestre que, assim, foi uma coisa que quem é evangelista do Trello, assim, ficou com um sorrisão nas orelhas. Duas turmas pedindo para criar um Trello. E não, isso não pode, não, fala de novo, né? Não, por favor, professor, pode criar um Trello para a gente se organizar, porque a gente consegue se organizar melhor, a turma consegue pegar os materiais, se comunicar, e pô, que legal, né? Pediram para a Catiúcia criar agora um Trello, e pediram para a Adriana também. E aí, o que tem acontecido? Os alunos já se apropriaram disso, lá, pelo menos no design. Por quê? Porque a gente começou a ter esses professores que estão utilizando e eles viram, não, calma aí, funciona realmente para a gente. Né? Então, a cada semestre, a gente tem usado bastante. E hoje está muito legal assim, de usar, porque eles pegaram mesmo, incorporaram o uso e as disciplinas estão fluindo por aqui. O que é massa disso? É o fato que, assim, ó, que eu sempre me incomodo um pouco com isso. Eu não tenho problema com as minhas disciplinas, eu acho que a gente, é aquela questão do conhecimento coletivo, eu acho que a gente constrói conhecimento compartilhando. Aqui, nada fica encastelado. Se o Mauro quiser entrar na minha disciplina e ver, eu quero ver o que o Hector está fazendo lá em desenho com a galera, para ver se, de repente, o que ele está fazendo não contribui para o que eu quero propor de trabalho. E aí ele vai lá e ele vai ver o que está acontecendo. Então, a gente consegue fluir dentro das nossas disciplinas, ver o que as turmas estão fazendo, que atividades eles estão desenvolvendo. Então, eu particularmente acho isso muito bom, do que aquela coisa que às vezes as disciplinas ficam encasteladas lá no professor, ele não mostra para ninguém o que ele está fazendo, e aí tem aquela reclamação da falta de interdisciplinaridade. Às vezes a gente nem é porque quer fazer isso, é porque fica na loucura do dia a dia, não consegue se reunir para falar das disciplinas. Assim, é uma forma que, tipo, poxa, 10 da noite lá tu está trabalhando, eu não deveria estar trabalhando às 10 da noite, mas todo mundo deve trabalhar às 10 da noite também. Ou até mais. No design do bacharelado a gente dá aula até às 11, ué. Pois é. E aí tu lembra assim, poxa, eu queria fazer tal coisa, mas eu preciso de computação gráfica 1. O que está rolando? Em 2 cliques eu estou vendo o que está acontecendo em computação gráfica 1, já posso mandar uma mensagem para a Jéssica, a gente já pode combinar um trabalho junto, e está feito. Então, isso é muito legal do Trello. Eu acho que é um dos maiores ganhos, assim, em termos para o professor, que eu considero que ele trouxe. Então, aqui só para vocês verem, vou entrar em uma
uma disciplina. Essa aqui eu mostro para vocês. Isso é difícil. Tá, gente, assim, ó, só para passar rapidão, mas cada time, né, já está com as suas disciplinas, com várias disciplinas. Aqui são, eu abri os times técnicos aqui, ó. São vários colegas, ó, por exemplo, computação gráfica 2, ó, eu não sou eu que ministro essa disciplina. Ops, abri um card sem querer. Ó, quem é o administrador? É o professor Renan. Tá? Essa insígnia aqui mostra que é o administrador da board. Então, por exemplo, é ruim que a tela está pequenininha, então está tudo meio espremidinho aqui, tá? Mas o que é legal também aqui da interface do Trello, agora que está live aqui a coisa, tá? Deixa eu ir lá para as minhas, que aí eu me localizo melhor também. Tá? Uma pintura de teste. Vamos fazer o link ali com a interdisciplinaridade das palestras. Tá? O que é legal aqui? Ó? Na interface ali eu já consigo ver os alunos. Né? Então eu tenho problema de lembrar o nome dos alunos, então eu preciso da imagem. Então isso me ajuda muito, assim, até nessa. É uma bobagem isso, mas isso me ajuda mesmo a eu poder ver a turma inteira aqui, né? E às vezes até lembrar da carinha, quem é fulaninho. Tá? Então a gente consegue ver todo o nosso time de alunos aqui. A gente consegue ver o que está acontecendo na board. O Trello vai salvando esse log de atividades, então não tem choro. Professora, mas eu entreguei, não sei, não, cadê o log? Está lá, se entregou, se não entregou, se fez alguma coisa, ele registra. Então a gente também consegue ter controle dessa, isso são aquelas ferramentas de controle, né, dessas coisas que acontecem, né, na board. Claro, às vezes ele registra até log demais, de qualquer coisa, tá? Mas é legal para alguns casos que precisa verificar se as coisas aconteceram, tá? Aqui vocês estão vendo até uma mensagem que eu mandei aqui para as gurias de um grupo aqui, que tem esse @card aqui. O que é isso, né? Já são formas de comunicação que o Trello se apropriou das redes sociais. Então, por exemplo, tu vai citar uma pessoa diretamente, vai dar um @Hector e fala a mensagem para ela nos comentários. Então eu já recebo uma notificação, que às vezes tu larga uma mensagem, né, em alguns outros softwares que não tem esse dispositivo de citação, e aí às vezes a pessoa nem vê a mensagem. Então assim é legal que ela recebe uma notificação no celular ou no e-mail, depende de como ela configurar as notificações também. E @card foi uma coisa que eles implementaram há pouco tempo. Tu consegue citar todo mundo do card, porque era chato no início. Tu fazia um grupo de 6 pessoas, aí tinha que botar @fulano, @fulano 2, @fulano 3, @fulano 4. Agora tu põe @card, cita todo mundo. @board, cita todo mundo na board. Isso é bom quando eu tenho que dar um recado geral para a turma sobre uma atividade, alguma coisa que não começou. Vou lá, @board, todo mundo recebe essa mensagem já na aula, assim, da bipa ao celular de todo mundo. Então, já que eu estou aqui no menu, outra coisa que é bacana aqui, ó, o Trello ele tem essas ligações, eu não uso muito, tá? Mas só para vocês verem, tem essas coisas que ele chama de power-ups aqui, que são links com outros serviços, com outros softwares de terceiro. Então, com Google e família toda aí, tranquilo, tá? E tem uma galera que tem produzido softwares específicos, ó, que tu vai turbinando o Trello, na verdade, né? Alguns são pagos, alguns são free, tá? Mas eles estão aqui. Por quê? Porque pela diversidade de contexto, né? Tem muita gente, uns amigos que trabalham em agência mesmo, já me falaram assim, olha, eu não uso Trello, porque a gente precisa ter um time tracking, a gente tem que saber quanto tempo uma atividade está funcionando, para saber se, poxa, a gente está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro trabalhando 500 horas naquilo ali. O Trello não tem nativo isso, mas agora ele tem já terceiros que produzem, né, um power-up, onde tem um time tracking. Se quiser ver quanto tempo o aluno está levando para fazer uma atividade, pode monitorar isso. Eu não entro nesse ponto, assim, mas lá no CPTE a gente já chegou até a pensar no momento, porque era um fluxo de produção para saber, né, quanto tempo levava para fazer uma ilustração, quanto tempo levava para começar a entender como funcionava a dinâmica das tipologias de materiais que a gente produzia. Assim. Tá? Então a gente tem como turbinar essas coisas. Tá? Como é que eu tenho usado? Tá? Desde que... Poxa, eu já estou quase muito me passando, eu acho. Não vou nem perguntar quanto tempo eu tenho, mas vou correr. Faltou o time tracking na minha atualização. Gente, assim, ó, desde que eu comecei, que foi no terceiro semestre que eu comecei a dar aula, né, que eu consegui, né, fazer o Trello funcionar de formas interessantes,
eu tenho testado, na verdade, dinâmicas diferentes de acordo com a estrutura da disciplina, com as turmas, com a quantidade de alunos. Na verdade, tem sido um laboratório, né? Claro, de forma responsável, mas tem sido um laboratório para eu ver como essa dinâmica funciona dentro da sala de aula, desse software. Porque até então a gente tinha experiência de usar uma coisa mais assim, até com uma vibe meio corporativa de empresa, de linha de produção. Então, eu tenho, por exemplo, nessa disciplina aqui de artes, o que eu fiz? O que é legal aqui? Ó? Eu criei várias, por exemplo, eu tenho por padrão, né? Aí cada um vai criando, moldando da sua forma. Eu tenho por padrão começar o semestre, eu sempre tenho uma lista ali de informações gerais, onde eu ponho meu plano de ensino, aí eu crio um card ali, ó, só para vocês verem o que acontece. Ó, quando eu clico no card, ó, ele abre, que está a estrutura do card, ó, tudo que se faz fica marcadinho lá embaixo, tá? Aqui tem PDFs anexados, ó, clica, ele já visualiza o PDF ali na própria tela, não vai abrir outra janela nem nada. Tá? Ele tem essas possibilidades de anexo com nuvens e que é bem legal, tu pode clicar e colar o link, aquele link horroroso de 10 km e depois vai lá e consegue editar o nome do link, né? Porque às vezes a gente tem uns links que são muito feios e fica aquela coisa bizarra. E aí aqui a gente pode clicar e trocar. Então o Trello tem essa preocupação estética também, do aluno olhar o conteúdo e olhar o card, e ele está organizado, não está difícil de ser codificado também. Tá? Esse aqui só tem anexos. Tá? Então eu coloco links para uma pasta de... Opa, nessa aqui eu não botei. Para uma pasta de bibliografia, mas eu coloco a bibliografia da disciplina, a lista de estudantes, coisas básicas, assim, que eu acho que eles precisam, tá? Meus horários ali, né? Porque às vezes lá no design a gente tem umas pastinhas lá, que são umas coisas que são offline lá, total, e às vezes a galera precisa consultar de casa, e aí não tem como consultar, eu coloco aqui, então eles têm meio que um kit de tudo que precisariam para falar com o professor, para se organizar no semestre, tá? Para iniciar. Bom, aqui são conteúdos que nesse semestre foi meu start, né? Foi um negócio meio motivador para eles, assim, porque o pessoal acabou muito cansado, né? Semestre passado. Mas aqui está um exemplo de card, onde já tem uma formatação aqui, né? Então tem uma descrição do card, foi uma série de vídeos que eu passei aqui para eles para assistirem, tá? Que falavam sobre perseverança e algumas coisas que precisa para dentro do desenho, tá? Uma coisa bacana também, que vocês devem estar notando, que o Trello ele mostra, né, essa questão das imagens que estão dentro, né, anexadas, né, se isso é algo que eu posso ativar e desativar, tá? Eu posso ficar com os cartões puros, sem imagem. Como eu trabalho muito com visual, eu gosto de ter essas imagens, tá? Até para ver as entregas dos trabalhos. E aí, aqui na disciplina de artes, eu fiz uma coisa meio freestyle, que nem diz a Jéssica. A gente partiu de leituras do livro didático de artes, onde mistura tudo junto, misturado, assim, naquela coisa dos parâmetros curriculares, de tratar todos os campos da arte, e vai trazendo os movimentos, não trabalha numa timeline. Geralmente o programa trabalha numa timeline. Então a gente partiu dessas leituras desses textos, e aí vários movimentos eram citados, né? Às vezes dentro de um texto. E aí depois que a gente ia fazendo algumas leituras, os alunos iam criando esses cards. Falou em arte rupestre, então criava um card de arte rupestre. Falou em movimento, dadaísmo, falou em vários movimentos. E eles foram construindo essa timeline, porque aí eles faziam essa pesquisa, né? A gente passava por esses textos, e depois eu falei para eles, olha, legal a gente montar uma timeline para vocês entenderem que todas essas coisas que estão misturadas, elas também acontecem, né, dentro de uma história. Tá? Então, essa aqui é um exemplo de uma construção coletiva, na verdade, da estrutura da board. Né? Eles construíram, não fui eu que construí. Na verdade, eles construíram, eles estão organizando isso dentro de uma timeline, que eles estão identificando a partir das pesquisas. Eles estão pesquisando as imagens e trazendo as imagens para os cards. Eles comentam aqui quais são os resultados que eles têm encontrado nas pesquisas, fazem as leituras das obras, né? Ao carregar, aqui, ó, a Valentina carregou. E a gente pega, toda a aula abre o sistema e discute os resultados que eles estão obtendo, o entendimento que eles estão tendo, aí eu vou ajudando a coordenar isso, mas aqui está bem aquela ideia assim, que eles vão... aqui por último a gente pegou até, trouxe esse assunto que estava
do Queer Museu, que estava em tudo que era rede social, então foi uma atividade extra, que é o que eles estão agora dando uma pesquisada, porque eles ficaram curiosos, queriam saber que artistas é que estavam envolvidos, então eles começaram vamos buscar os artistas. Então eles estão pesquisando cada um dos artistas, trazendo para a gente discutir agora nessa semana. Então, a arte funcionou como uma construção coletiva, tá? Eu vou mostrar outra disciplina rapidão aqui, que é desenho. Isso aqui é no bacharelado, tá? Eu já tenho um volume grande de gente, né? É bem difícil de gerenciar o volume de trabalho, são uns 36, 38 também, eu acho. Aqui eu tive que estruturar o ambiente. Então eu criei cada uma dessas etapas por onde eles vão passar, eu fiz um ambiente estruturado em cima de atividades. Então cada lista são atividades. Eu consigo... O que é legal aqui, ó, dentro... Eu tenho uma... Eu tenho essas atividades de perspectiva, por exemplo, né? Então aqui eu proponho atividade e eu tenho uma lista de entrega. Então eles vão fazendo essas... Deixa eu esconder isso aqui. Ó, eles vão fazendo as entregas, alguns já entregaram, e eu consigo, no momento que alguém posta alguma coisa, já aparece para mim. Então é aquela coisa que eu falei assim, ó, eu olho o todo e já vejo onde está surgindo o trabalho, onde não tem nada acontecendo há muito tempo, né? Além disso, tem registro, tem como puxar um relatório de leituras, não sei, de frequência nesse ambiente, como tem no Moodle, por exemplo. Eu digo assim, se um aluno diz que, não sei, por algum motivo está muito difícil, não compreendeu o conteúdo, não sabe o conteúdo, e aí tu vais lá no Moodle e tu puxas um relatório e percebe que o aluno nunca entrou no Moodle. Né? Bom, se ele nunca entrar, ele me mostra lá que a pessoa nunca logou. Tá? Como eu acompanho toda semana, né, eu lanço uma atividade, eu nunca deixo as coisas soltas assim, eu lanço uma atividade e na mesma semana eu tenho esse hábito de já ver o que aconteceu. Sim. Aí na outra semana eu olho de novo, acompanhando, eu acabo verificando se na movimentação do card ali de cada aluno não aconteceu nada, se não aconteceu, mas ele não me dá um relatório dizendo assim, o fulano não acessa desde tal data. Isso não. Não, especificamente isso não. Tá? Mas ele é muito fácil de tu olhar e conseguir verificar o que está acontecendo, tá? Então acaba que eu não sinto essa necessidade, né? Porque fica fácil de identificar quando alguém não está acessando o ambiente ou não está fazendo nada. Tá? Até porque assim, ó, você está vendo aqui essa data aqui, 11 de setembro? Bom, até cabalística essa data aqui. Não li um avião aí. A data está em vermelho, tá? O que aconteceu? Quando ele atrasou a atividade, ele não marcou no checkpoint, ali tem um checkbox na data, que quando tu termina, tu vai lá e marca, concluído. Aí ele diz assim, Hector concluiu uma atividade. Então, essa galera que não acessa, vai ficando tudo vermelho os cards dele. Então, tu já olha a board assim e tem aquele monte de vermelho. Então, já sabe que ali está a galerinha que está ociosa. Poderias dar um curso, né? Eu adorei, porque eu conheci o Padlet, que não chega nem perto, né, do Trello, que até eu já utilizei, só que ficou muito desorganizado, porque eles participaram muito, eles gostaram muito, só que não tem essa estrutura, não tem essa organização. Eu imagino que talvez tenha que pagar para ter essa estrutura. Não sei se tu conhece o Padlet. Não conheço. Eu abri aqui, depois se quiseres eu anotei teu e-mail e a gente... Isso é uma coisa bem legal, assim, que a gente sempre fica assim, mas será que vai ser de graça mesmo? Será que ano que vem não vai ter Eu adorei, adorei. Pra mim é muito bom uma ferramenta grátis com todas as coisas que eu consigo fazer nela. E assim, ó, gente, só pra... Eu tô organizando um curso estava falando para mim que eu preciso, antes de ir embora, que está acabando em fevereiro meu contrato, dividir algumas práticas com os outros colegas e eu botar isso em um curso. Então, até o final do ano eu vou estar organizando uma oficina, alguma coisa assim, eu vou tentar... Eu tenho uma board já que está pública, que é de introdução ao Trello, que qualquer um pode acessar, tem um link ali no material. Eu já entrei aqui, já baixei um tutorial, vou começar a estudar para... Não, tem muita coisa, é muito fácil, tem ajuda, tem o blog do Trello, tem o canal do YouTube, né? É muito fácil se apropriar, mas entender como funciona é muito fácil. Para mim, assim, ó, agora uma dica prática. Qual é o difícil? O difícil é entender como adaptar para o teu contexto e como superar as dificuldades, as características específicas do teu contexto com a ferramenta. Isso é que é a sacada. E isso a gente supera como? É com o que eu estou falando agora. A gente precisa
fazer redes de troca de experiências, porque é como eu disse, eu comecei a usar o professor Mauro, e de vez em quando eu estou olhando as boards dos colegas e eu vejo assim, poxa, que bacana isso aqui que o Lucas está fazendo, não tinha pensado em organizar uma atividade desse jeito, e aí eu me apropio, e ele vê a forma que eu estou utilizando também e a gente vai fazendo essas trocas. Então, conselho para... Agora tem que passar para dar o último... Gente, só deixa eu mostrar meu e-mail ali para quem quiser anotar, tá? Isso é bem bacana, né? Interrompendo, Hector. É que senão a gente começa a fazer pergunta agora e a gente não para mais. Eu fui bandida, porque eu tenho que sair agora. E o Hector nem arrastou o cartão ali, né? Porque ele trabalha com arrastar e soltar, né? Ele nem trabalhou com isso, mas tem bastante coisa. É legal que fica a curiosidade aí, né? Só vou projetar ali na tela para vocês ficarem com o meu contato, tá, gente? Não, mas a gente disponibiliza depois com a Hector apresentação, a gente vai deixar tudo. Amanhã a gente vai mostrar, o Luiz vai organizar, a gente vai mostrar onde é que vai estar o endereço, com todas as apresentações direitinho, né? Então tá, gente, assim, ó, é como eu falei, eu achava que eu não ia conseguir falar todas as coisas que eu tenho para dividir, assim, do Trello, mas fiquem à vontade para entrar em contato, eu vou ficar muito grato se vocês, quem quiser usar e também dividir a experiência comigo para aprender também um pouquinho com vocês. Eu sei um pouquinho só, mas tem um universo de coisas que a gente pode descobrir, até porque vocês talvez atuem em outras áreas, né? Esse semestre eu fiz coisas específicas, trabalhei de uma forma em arte, trabalhei em desenho de outra forma mais estruturada, em infografia eu estou trabalhando com outra forma. Então, cada área vai gerar novas dinâmicas de uso do Trello e eu acho que é isso que é rico, assim, da gente, que cada vez me conquista mais a ferramenta porque ela vai se adaptando. Eu uso ela para estudar. A Ana falou que está organizando as leituras do doutorado ali, eu usei até para fazer a reforma do meu apartamento no momento, eu organizei todas as tarefas, vocês vão ver lá, eu vou deixar uns links ali que tem boards inspiradoras. Eles colocam vários tipos de boards de vários contextos. Inclusive, em 2016, o Enem usou o Trello para organizar a sequência de estudos dos estudantes. Então, está ganhando visibilidade no contexto da educação. Tá bem, gente? Desculpa passar tempo. Esse computador eu posso usar? Pode usar. Está debaixo do mar, tá vendo? Então, eu anotei várias dúvidas aqui. Como é que tu usa em alguns casos, em algumas situações? Esse lance dos checklists, das entregas, depois eu quero conversar contigo. Quer dizer, eu nunca vou usar no contexto da sala de aula do turno muito próximo. Esse que te ajude, quer que eu feche? Tu tá no link? Como é que tá? Não, tá aqui no pendrive. Vou deixar o USB link aqui. Outra coisa que eu tenho. Aqui, Ana. Essa aqui? Ana? Isso. Não, tá no raiz mesmo. A apresentação? É, coisa. Não. Fiquei procurando. Eu vou abrir com o Reader, tá? Aí estou com esse, ele achando que é melhor, eu vou botar pra cá. Pra cá, e aí, ó, uma tela X. Vamos contra o web, valeu. Isso. Será que eu preciso falar em microfone? Tem que falar alto. Eu sou péssima com microfones, eu fico muito descoordenada, assim, parece que não sou eu, então me desculpem se eu parecer um robozinho. Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite para estar aqui, especialmente para o Mauro e para a Margarete, que me convidaram para estar aqui nesse momento. Acho muito legal que o IF esteja
enfim, proporcionando, né, um momento para a gente ter esse tipo de discussões. Eu acho que cada vez mais urgente, já era bastante, e se torna cada vez mais, né, que a gente discuta essas questões. Então é muito legal. Eu lamento muito não estar podendo participar mais, é que eu estou fazendo doutorado, então a minha agenda está meio atrapalhada. Eu até fiz um roteirinho, assim, para não me alongar muito, porque eu costumo entrar numa vibe de digressões, assim, quando eu estou falando por 50 minutos, que nem certos colegas mesmo, assim. Então eu vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui no que eu tenho anotado para não começar a viajar muito. Ficou legal, eu acho, falar depois do Hector também, porque eu acho que o que eu tenho para dizer é mais teórico, talvez. Não no sentido de teoria, não vou citar Foucault aqui nem nada, mas é no sentido da gente, enfim, de propor uma discussão um pouco menos aplicada dessas coisas e mais relacionada a algumas coisas que eu já entendi, que eu percebi, que eu coletei também em algumas pesquisas, enfim, principalmente durante a minha pesquisa do mestrado em educação. Eu queria destacar também que eu falo aqui do lugar de alguém que não tem nenhuma experiência no ensino à distância, absolutamente nenhuma, não sei como estudante mesmo de ensino à distância, fazendo cursos livres por aí afora, mas então meu lugar de fala aqui é de alguém que usa, né, procura usar tecnologias na sala de aula, mas sempre dentro de um contexto parecido com isso que o Hector nos propõe, né, que é um contexto em que as tecnologias aparecem como um apoio, um suporte para atividades que são principalmente presenciais, né. Mas a gente acaba aprendendo um pouco, né, com essas interfaces e com essas... Aí também, né, a questão do fato de eu ser designer e de eu ser interessada bastante na questão do design de interface, então isso também tem relação com a forma como eu vou tentando construir esse meu modus operandi, assim, meu jeito de ser professor e tal. E aí eu aproveito nessas oportunidades em que eu estou estudando, em que eu estou fazendo algumas coisas, para também ir redefinindo, assim, né, e construindo um jeito de operar dentro da sala de aula. Então, mesmo quando eu não uso uma plataforma como o Coursera, por exemplo, na sala de aula, né, não cabe, mas eu tenho aqui, então, né, uma série de coisas que eu posso aprender com essa ferramenta, com a forma como ela organiza os processos, como é que os professores selecionam cursos que estão lá disponíveis nessa plataforma, no Coursera, como é que eles organizam o conteúdo deles, como é que eles montam os processos deles, né, como é que isso reflete num processo de avaliação, por exemplo, né. Eu não sei se todo mundo conhece essa plataforma, o Coursera. É uma plataforma americana de cursos em diversos formatos, cursos de curta duração, cursos de especialização, tem cursos gratuitos e tem cursos pagos, tem todo tipo de curso, oferecidos por universidades muito grandes, assim, americanas e inglesas principalmente, com temáticas das mais diversas, enfim. Eu estou sempre de olho no que está sendo oferecido no Coursera e já fiz 3 cursos ali, com formatos muito diferentes. Eu acho que isso contribui, isso é interessante não só para a gente aprender conteúdo, né, de fato, assim, como estudante, mas para a gente também, enquanto professor, olhar para a forma como esses professores usam essas questões, né, e, enfim. Então, como é que o Coursera trabalha com questão de avaliação e tal, isso me interessa muito, né. E olha que engraçado, Laís, eu estava conversando com a Laís agora sobre o Skillshare, que ela viu e lembrou de mim, eu estava fazendo um curso com essa designer americana, que é a Ellen Lupton, que é uma teórica do campo de design, tem, enfim, vários livros publicados bem interessantes, tanto de teoria quanto de design mais aplicado, e ela tem alguns cursos livres nessa outra plataforma, que é o Skillshare, que também tem cursos pagos e tem cursos livres, cursos gratuitos. E aí também tem aqui algumas coisas, né, que eu fico olhando como é que funciona aqui, né, como é que... Tem um fórum, tem um lugar onde os alunos podem conversar sobre o que está sendo colocado, tem alguma tarefa, tem alguma proposta de trabalho que depois vai ter um retorno, como é que é esse retorno, como é que essas coisas acontecem, tudo isso me interessa muito, assim, me interessa absolutamente, né. E aí eu fico pensando que, na verdade, a gente meio que não tem uma solução pronta, uma ideia pronta que vai funcionar em diversas situações diferentes, porque a gente está sempre lidando com contextos que incluem muitas variáveis, né? Absolutamente muitas variáveis. É bem o que o Hector estava comentando, né? A gente não vai ter necessariamente o Trello funcionando em qualquer situação
para qualquer professor, em qualquer disciplina, em qualquer curso. Né? Não quer dizer que ele não seja uma ferramenta excelente, ele é de fato uma ferramenta excelente, mas a gente lida com muitas variáveis quando a gente está falando em educação. Né? A gente lida com variáveis como um currículo, né? O currículo do curso, da disciplina que eu estou lecionando. A gente está lidando com a questão de eu ter acesso à internet facilitado ou não no lugar onde eu estou trabalhando. A gente lida com a variável do tempo, quanto tempo eu tenho disponível para os meus estudantes, quanto tempo eu tenho de convívio com eles. Eu tenho 1 aula por semana, eu tenho 4 aulas por semana, 6 aulas, 10 aulas, né? Isso faz muita diferença, assim, na forma também como a gente pode colocar essas tecnologias dentro do nosso espaço. Né? A gente tem um grupo de alunos que também varia, né? Uma coisa é eu trabalhar com alunos do ensino médio, dentro do IFSU, por exemplo, dentro do curso de comunicação visual. Já é uma experiência muito diferente de eu trabalhar com alunos do IFSU, do ensino médio, no curso de eletromecânica, no curso de eletrônica. Né? Já é um grupo de pessoas totalmente diferente, com outras questões, outros interesses, enfim. E eu preciso estar sensível também a essas questões. Quer dizer, não sei se é preciso, eu posso ser uma professora que chega e, enfim, coloca as coisas, né? Mas eu prefiro ser um professor que está sensível a essas questões. Isso tem a ver com, né, o professor que a gente é e o professor que a gente quer ser também, o professor que a gente vai fabricando, assim. Eu estou fazendo doutorado em educação, então eu estou muito filosófica, assim, vocês me desculpem se eu começar com as minhas digressões aqui. Né? Então, assim, por exemplo, lá no design, isso aqui é uma famosa telinha do Dropbox. Às vezes isso tem a ver com o contexto em que a gente está também, né? E às vezes a gente sente até uma certa pressão cultural por se adaptar a uma determinada ferramenta que às vezes nem é a situação que a gente considera ideal, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está usando, então eu me sinto meio na obrigação de entrar na brincadeira também, assim. Né? Então, por exemplo, lá a gente já tem um hábito cultural dos alunos terem acesso às nossas aulas depois que elas acontecem. Assim. Então é muito comum os alunos, às vezes, por exemplo, não irem à aula e procurarem, né, de alguma forma, ter acesso a um arquivo PDF, um arquivo do PowerPoint com o conteúdo da aula que eles perderam, né, na semana passada. Essas aulas muitas vezes vão estar disponíveis em alguma plataforma online, vão estar no Google Drive, vão estar no Dropbox, como esse caso aqui, né, aula 1 PDF, aula 2 PDF. Ou elas vão estar no Trello, por exemplo. Enfim, isso é um modus operandi, né? Isso é um hábito. E é bem engraçado porque isso acaba que me condiciona até o formato da aula da gente, assim. A gente chama de aula esse arquivo. Eu coloquei a aula de hoje no Dropbox, como se a aula fosse aquele arquivo PDF, assim. Isso é muito louco, assim, pra mim, na minha cabeça, sabe? E aí isso meio que acaba condicionando essa produção em série de slides. Assim. Eu estou super em crise com produção em série de slides. Assim. Eu estou mostrando alguns meus para vocês olharem. Esses são da disciplina de metodologia de projeto do bacharelado, que eu estava lecionando no semestre passado. Enfim, e com o passar do tempo eu comecei a procurar cada vez engessar menos esses slides, porque acaba que eu ficava, às vezes eu percebia que a minha aula estava funcionando que nem uma palestra, assim, com um formato pré-determinado, que eu chegava ali com aqueles slides, uma sequência X, e eu despejava aqueles slides, e eu não dava espaço nem tempo para que nada acontecesse no intervalo entre um slide e outro, assim. Então, como eu estou fazendo aqui agora, entendeu? Eu chegava lá e despejava um monte de coisa em cima da galera, e comecei a me preocupar com isso, porque, sei lá, daqui a pouco era mais produtivo eles ficarem em casa assistindo uma aula no YouTube do que me vendo explicar, né, ou falar sem parar, né. Então eu comecei a me questionar muito sobre isso e comecei a investir em apresentações de slide cada vez mais econômicas, assim, com muito espaço para dar um Alt Tab e abrir uma aba do navegador e ir atrás de alguma coisa que me ocorria na hora, de acordo com a conversa dentro da sala de aula, ou até para buscar coisas que os alunos também traziam, né. Então eu comecei a dar espaço para esse Alt Tab e trabalhar com apresentações de slides que continham cada vez menos texto, que eram só uma sequência de algumas imagens aleatórias que conduziam, né? Mas isso também não quer dizer que eu não prepare as aulas com o mesmo empenho, até mais, do que eu fazia antes, né? Na verdade, eu fico pensando ali na aula como quase um roteiro, assim, né? Uma narrativa. De onde é que eu estou saindo, onde é que eu quero chegar no final dessa disciplina, no final dessa aula e tal, e tento não perder isso de foco. Né, e o que vai mudando é como é que a gente, né, que trajeto é esse entre um ponto e outro, assim, né, como é que a gente chega lá, assim. E esse processo que eu fico tentando flexibilizar, assim, né.
E aí é um barato trabalhar com isso no design, assim, o pessoal aqui vai ficar com inveja da gente. E a gente tem a opção, a gente tem a possibilidade de trabalhar com questões que são muito ricas e que fazem muita parte do cotidiano dos alunos com quem a gente está lidando todos os dias, né? Por exemplo, é muito comum que os meus alunos eles usem redes sociais a todo tempo para fins mais diversos, assim, não só para ver os memes e conversar com as pessoas, né? Mas também para organizar suas referências, né? Coletar as coisas que aí eles interessam, enfim. Então, faz parte do cotidiano dos nossos alunos usar o Pinterest, por exemplo, para organizar, né, o que eles estão querendo dizer. Assim. Aí, por causa disso, por causa da minha dissertação de mestrado também, eu terminei mestrado já faz um bom tempo, terminei mestrado em 2011, e eu estava trabalhando com redes sociais na educação, especificamente acompanhando o caso de uma professora e um grupo de alunos do curso de design gráfico no UFPEL, onde eu me formei e onde eu tinha sido professora substituta, né, depois, antes do mestrado. E aí eu acompanhei, enfim, esse grupo de pessoas, né, durante o ano de 2011, principalmente, fazendo uma coleta de dados, 2010. E aí foi interessante algumas coisas que apareceram. A maior parte da minha dissertação caducou totalmente com o tempo, assim, porque algumas das ferramentas que a gente usava na época se modificaram completamente, já não são mais a mesma coisa. Outras não existem mais, sei lá, eu falava até do Orkut na minha dissertação. E eu trabalhava com o Facebook numa época que não existiam grupos, por exemplo, que é um dos recursos mais interessantes para nós que somos professores, né, em termos de Facebook, é o uso dos grupos. Não existia grupo no Facebook de 2011. O Facebook de 2011 era totalmente diferente. Mas durante a minha pesquisa, eu conversei com muitos professores e alunos e fiz com eles uma lista lá pelas tantas no questionário, eu fiz com os professores que eu entrevistei, uma lista de funcionalidades, né, e que eles considerariam interessante num site, numa ferramenta para ser usada no contexto educacional como apoio à educação presencial, né. E aí aqui estão algumas das coisas que eles colocaram, algumas das coisas que aparecem nesses dados, então, né, seriam fóruns de discussão, quadros de aviso, armazenamento de arquivos em formatos diversos, compartilhamento de links, visualização de calendários, né, eu pudesse colocar ali, por exemplo, agendar uma entrega de atividade, uma prova, sei lá, e a gurizada conseguir enxergar isso num calendário, né? Conseguir ter uma visualização mais gráfica dessas informações, né? Integração com outras ferramentas, né? Por exemplo, com o YouTube, eu colocar um link do YouTube e ele imediatamente converter isso no player de vídeo, né? Compartilhamento de imagens e vídeo, enfim, isso foram algumas das coisas que apareceram como pistas, né, que os professores e os alunos consideravam interessantes para o caso da internet como apoio na educação presencial. E é bem engraçado porque a maior parte das ferramentas que a gente usa hoje, né, alguns anos depois de ter terminado a minha dissertação, elas oferecem, de uma certa forma, né, de uma forma ou de outra, essas coisas todas, né, que estavam sendo demandadas por um grupo de professores e alunos com quem eu conversei. Né, por exemplo, no Facebook eu tenho, em maior ou menor grau, tudo isso. Eu tenho até um certo nível de controle, eu consigo ver quem visualizou, né, a mensagem que eu postei lá no grupo dos alunos. Tá? Eu consigo fazer upload de arquivos de uma forma mais ou menos organizada, né? Eu consigo subir uma pilha de arquivos PDF para lá e tal. Enfim, eu consigo fazer a maior parte dessas coisas numa ferramenta que os alunos usam todos os dias. E que a gente usa todos os dias. Então, quer dizer, nem todos, mas muitos de nós usamos, né, faz parte do nosso cotidiano. Aqui é um grupo de uma turma nossa lá do bacharelado no Facebook, que eu achei muito curiosa essa ideia que eles tiveram de colocar o horário da turma, da disciplina na capa do grupo, bem útil, bem prático, assim, né? Tem um horário, né? Eles entram ali e já sabem os horários deles, né? Bom, o Trello eu não vou falar para vocês, né? Vocês já sabem bastante coisa sobre o Trello, mas enfim, a maior parte dessas demandas que os professores me colocavam estão no Trello também, né? Então também, né, em outras ferramentas, como por exemplo no Moodle, ou no Edmodo. Não sei se vocês já mexeram nisso aqui. Edmodo. É uma plataforma gratuita também para uso na educação, que é bem interessante. A gente pode criar, por exemplo, eu professora, vou lá e crio um grupo, entre aspas, para cada turma, para cada disciplina que eu leciono, e aí eu tenho a oportunidade de fazer várias coisas ali, inclusive até fazer questionários, aplicar testes e tal.
tudo ali mesmo, organizar documentos, tem um fórum de discussão, então ele rouba, entre aspas, algumas características dos sites de rede social, né, como por exemplo do Facebook mesmo, né, um fórumzinho ali e tal, e possibilita então que a gente, enfim, faça a maior parte dessas coisas que aparecem, né. Enfim, né, para que isso tudo funcione, independente da técnica, da ferramenta que eu utilizar, eu tenho que retomar, né, essas ideias, né, elas, eu necessariamente vou ter que me preocupar com essas questões que eu tinha colocado antes para vocês, né, necessariamente vou me preocupar com quem são os alunos com quem eu estou trabalhando, né, o tempo que eu tenho com eles, etc. No final da minha dissertação, que eu já estou terminando, eu sou uma pessoa que faz um uso muito eficiente do tempo, não sei se vocês notaram. Essas aqui são as conclusões da minha dissertação. Depois de acompanhar um grupo de alunos e uma professora por um determinado período de tempo, eu enxerguei essas três coisas. Eu não gostava de chamar de conclusões, porque eu estava trabalhando com um grupo pequeno ali, mas eram questões que se apresentavam para mim, né? E que ainda são válidas, e que ainda hoje me preocupam, e que eu acho que ainda fazem muito sentido, assim, né? E essas três coisas não são positivas e não são negativas, elas são coisas que eu enxerguei. Eu não fiz nenhum juízo de valor delas em nenhum momento, não procurei dizer que elas eram problemáticas ou não, enfim, eram questões para a gente pensar, assim. Uma questão eram os outros compartilhamentos, outra era o espaço e tempo da sala de aula, e outra era a questão das relações de poder. Então, só para falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A questão dos outros compartilhamentos é que eu notava, e ainda noto, que, em geral, os estudantes vão se sentir muito mais confortáveis para compartilhar coisas à margem, digamos, eu chamava de coisas à margem, coisas que não necessariamente pertencem ao currículo que está sendo discutido dentro da sala de aula. Eles vão se sentir mais confortáveis para fazê-lo num ambiente online mediado por uma rede social. Tipo, é mais fácil que o meu aluno se sinta à vontade para postar um meme, um GIF animado, um videoclipe, ou alguma coisa que não necessariamente tem relação com o conteúdo da aula, se eu propor que ele faça isso no Facebook e não no Moodle, por exemplo. É mais fácil que isso aconteça. Mesmo que o grupo no Facebook seja o mesmo grupo que é o grupo que está no Moodle. É mais fácil o aluno se sentir mais à vontade para transgredir essas barreiras, então, do currículo. Se isso é bom ou isso é ruim, não cabe a mim. O que cabe é que eu enxerguei isso acontecendo, assim, né? Eu enxerguei essas coisas acontecendo e enxerguei isso, inclusive, no comportamento do próprio professor, que provocava os alunos com poesia no grupo no Facebook, que fazia coisas que não aconteciam em outros contextos. Nem era no Facebook na época, era no Tumblr. Tumblr é outra plataforma de rede social, não cabe a gente entrar em detalhes sobre o funcionamento. Outra coisa que eu percebi é que as relações de poder, aqui é Foucault mesmo, falei que eu não ia citar Foucault, mas eu citei. A questão das relações de poder, elas se mantinham exatamente na mesma dinâmica que existe fora da internet e na sala de aula. Exatamente as mesmas questões, exatamente os mesmos silenciamentos, exatamente aquilo assim dos alunos continuarem enxergando o professor como um professor, apesar de eles estarem todos juntos no grupo, ou dividindo as tarefas dentro de uma plataforma, o professor ainda é um professor. A gente ainda enxerga isso hoje, eu vejo isso muito, eu acho ótimo, acho super legal. Quando eu noto que os alunos, por exemplo, no nosso curso lá, eles têm um grupo no Facebook com os professores, mas eles têm outro grupo no Facebook que é sem os professores. Né? Eu acho isso super legal. Primeiro que eu acho necessário, eu acho que é saudável a gente falar mal dos professores, né? Quem nunca, gente? Todo mundo precisa de um espaço. Eles vão se organizar de qualquer jeito. De um jeito ou de outro isso vai acontecer, né? Então, eu acho que faz parte do jogo, eu acho que a gente tem que entender isso, tem que respeitá-los, assim como a gente espera que eles nos respeitem, nos tratem com o mínimo de respeito, a gente também tem que entender que eles têm as suas necessidades de desabafar, também isso faz parte. Então isso se mantém, né? Se a gente tem uma barreira aí, uma relação de poder que não é transgredida, né? A internet não vai evitar, não vai acabar, não vai horizontalizar totalmente essas relações, né? E desmanchar essas teias e tal. Não, isso não acontece, acontecem as mesmas coisas, né, que acontecem em qualquer lugar. Isso me chamou com muita atenção. Tem um dado na minha dissertação que eu acho maravilhoso, que eu queria estampar numa camiseta, que era um desentendimento que aconteceu entre professor e o aluno escreveu no Twitter. O Twitter está em silêncio porque o MSN está em chamas. Isso na época do MSN ainda, assim. Então, tipo assim, eu não vou falar isso aqui no Twitter porque o professor me segue no Twitter e eu não quero que ele veja falando mal dele.
Eu vou falar sobre isso no grupo que eu tenho com os meus colegas do MSN. Então, eu acho maravilhosa essa frase. O Twitter está em silêncio porque o MSN está em chamas. Porque o WhatsApp está em chamas. Hoje seria o WhatsApp. É poético, né? É bonito, assim. Eu contei isso para uma turma minha do técnico lá, do integrado da CBI, e virou um meme nosso. E eles postavam toda hora isso no Twitter, assim, com outras frases. Tipo, como é que é? A sala de aula está em silêncio porque o Trello está em chamas, e coisas assim. O Trello está em chamas, tipo, eles estavam muito enlouquecidos fazendo trabalhos e não dava para ficar conversando na sala de aula. Então é super legal. Eu acho fascinantes essas questões. E a outra coisa que eu via, e aqui que rolava uma certa preocupação, era a questão do desmanchamento também do espaço e do tempo da sala de aula, né? Quer dizer, tem aquela disciplina ali que são 4 horas em sala de aula com os meus alunos, e daqui a pouco essa disciplina virava 4 horas em sala de aula e 10 horas na internet, né? Ela se amplia, ela se estica, o tempo se dilata, né? O tempo e a sala de aula eles se desmancham, assim, viram outra coisa. E aquele trabalho que eu tenho em casa, que não era, que antes, né, no caso do professor, antes era só o trabalho de preparar a aula, né, um momento íntimo, assim, reservado, eu comigo mesma, preparando, estudando, preparando a minha aula. Vira um momento também de dar retorno, de dar feedback, de conversar, de tirar dúvidas, né? E isso aparecia muitas vezes nas colocações dos próprios estudantes, né? Tipo, os próprios estudantes vinham e diziam assim: eu tenho um certo peso na consciência, porque às vezes são 11 da noite, eu estou mandando uma dúvida para a professora, e eu espero que a professora me responda quase imediatamente. Né? Em geral, os alunos esperam que a gente responda muito rapidamente, porque, em geral, as relações nas redes sociais, as relações online, em geral, elas são imediatas nessa questão de um tempo muito curto, né? E ainda mais agora que a gente consegue enxergar quando a pessoa visualizou a nossa imagem, nossa mensagem. Né? Então, aquele visualizar e não responder, às vezes, pega mal, assim, né? E aí, bueno, o que acontece com tudo isso, né? O que acontece com tudo isso é que não existe uma receita mágica para a gente usar essas ferramentas. Ainda bem, eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho muito bom que não tenha um jeito certo pré-determinado, uma política pública que determine como eu tenho que usar o Facebook, o WhatsApp, o Trello com os meus alunos. Eu acho maravilhoso que isso não exista, né? Porque aí também daqui a pouco a gente vira uma ditadura maluca, assim, que todo mundo, né, tem que usar as ferramentas do mesmo jeito. Eu acho que é válido que a gente experimente e acho muito bom que a gente invente o nosso próprio jeito de usar essas coisas, né, junto com os nossos alunos, né, sem se deixar deslumbrar pelas possibilidades, né, maravilhosas da internet, e também sem se deixar oprimir ou ficar desesperado quando a gente percebe essas faces negativas disso, né, como essa questão do tempo e tal, né, o tempo que se dilata, o meu espaço de trabalho, minha hora de trabalho que não é mais tão bem recortada e tal. De qualquer maneira, né, as coisas estão aí, a gente não consegue fugir delas, né, independente de eu optar por utilizar qualquer tipo de rede social ou tecnologia dentro do espaço da minha sala de aula, elas continuam existindo e eu acho que elas precisam sempre ser debatidas e discutidas, independente de eu optar por usá-las ou não. Né, a gente não pode escapar das coisas que acontecem no Facebook quando a gente está dentro de uma sala de aula. A gente não pode escapar de discutir a questão das notícias falsas, né, dos regimes de pós-verdade, todas essas polarizações exacerbadas que estão rolando hoje na internet. A gente não pode escapar delas, a gente não pode fingir que elas não existem e manter a nossa sala de aula um espaço seguro, porque a nossa sala de aula faz parte do mesmo mundo que o Facebook faz parte. Não tem mais essa de online e offline, né? A gente está aí o tempo inteiro e tal. Então, assim, né, a gente não pode também se deixar desesperar por essas coisas. A internet tem um monte de coisas maravilhosas para nos oferecer também, né? A gente tem todo o conhecimento do mundo, né, quase disponível de alguma forma online. E o que a gente precisa fazer, de repente, então, é nos colocar mesmo como mediadores, mais do que detentores desse conhecimento, que é impossível, né, mas mais como mediadores que, de repente, vão facilitar e estimular que os nossos alunos sejam curiosos a ponto de eles, né, irem atrás dessas coisas, eles buscarem essas coisas, enfim. Eu espero que eu não tenha sido muito viajandona aqui. Queria agradecer muito a atenção de vocês que ficaram por mim. E, enfim, boa tarde para todo mundo. Vamos trocar ideia, né? Até. 25 minutos. Viu? Bom, gente, espaço de perguntas, né? A gente viu aqui o pessoal, mas
já quero dizer aqui, antecipando, que foi muito bom ouvir vocês, né? Eu estou bastante contente, encantado com as contribuições que são trazidas hoje para nós aqui, né? Pensadas. A gente não tem soluções, né? Não tem fórmulas aí estabelecidas, mas a gente pode pensar em muita coisa, né? Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levante a mão que eu levo o microfone. Estou cansado. Eu tenho uma só para falar. Os alunos vão se auto-organizar, né? Até ia conversar isso contigo, né? A gente, querendo ou não, os alunos vão adotar estratégias de auto-organização. É um ecossistema, é um sistema vivo, é complexo. Então, a gente organizando ou não a nossa disciplina numa rede social, no ambiente virtual, tenho certeza, os alunos vão se auto-organizar de alguma forma em algum ambiente virtual e as nossas disciplinas, o nosso curso vai estar expresso e vai estar espalhado, né, com trilhas, como se diz assim, vai deixar evidências, né, no mundo digital. A questão acho, principal, né, que eu faço a pergunta é, a gente vai saber se aproveitar desses trajetos, desses pontinhos, né, que vão ficar esparsos no mundo digital, né? Acho que esse é um questionamento que eu penso. Só fazer um complemento e refletindo aqui com o que a Ana Paula e o Hector falaram. Hoje de manhã, um aluno me incluiu num grupo do WhatsApp. Estava meio combinado, né? Mas é do grupo que o professor participa. Deve ter outro que o professor não participa. Mas tem as coisas legais e as coisas que acabam gerando uma sobrecarga também na nossa atividade cotidiana e diária. Normalmente a gente não tem como dar conta mais da carga de atividades que acabam girando nas interfaces da nossa atividade profissional. E é um impacto que isso tem trazido para a nossa vida, porque a tua disciplina, que dura 4 horas, vira uma disciplina que é integral praticamente. O aluno tem o direito, se acha no direito de enviar uma mensagem à meia-noite, quer que tu responda à meia-noite 5, se tu estiver dormindo e não responder, ele ainda no outro dia está magoado contigo, porque tu estava dormindo, né? Então, não existe uma medida certa, obviamente, assim, o que eu tentei enfatizar, embora o tempo curto e tentando seguir um certo raciocínio, existem desdobramentos para as coisas que nós 3 trouxemos aqui para vocês, e a tecnologia ela te dá muita flexibilidade, muitas possibilidades, desde que tu te aproprie e use os métodos corretos para potencializar o uso dela em teu favor, mas tem coisas que são impactantes na tua rotina diária e que não são muito positivas, e essa é uma delas. Tu acaba sendo professor ou profissional em tempo integral, e isso tem consequências, inclusive em outros desdobramentos, se nós formos discutir as nossas cargas horárias dentro do Instituto, que ele funciona aos moldes da educação do século XVIII, XIX. Então nós somos DE 40 horas. Até que ponto nós somos DE 40 horas, né? Nós somos DE mesmo, dedicação exclusiva, tempo integral praticamente. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas dá muito debate em relação a até que ponto nós devemos dar essa liberdade aos alunos, né? E, enfim, tem consequências boas e ruins. Embora eu também use o WhatsApp e às vezes eu quero uma resposta imediata de meus parceiros de trabalho às 9 da noite, né? Então, o impacto disso é que realmente isso é a nossa rotina fora do ambiente profissional de trabalho. Só que a gente não é 2 pessoas, nós somos um só. Eu sou um profissional, sou um pai de família e, na verdade, todos esses papéis eles se concentram em um único corpo. Então, da mesma forma que às vezes eu rechaço uma determinada possibilidade que a tecnologia dá aos meus pares, aos meus alunos, por outro lado eu faço
faço a mesma coisa. Essa que eu rechaço eu executo, né? Então, é tema para outra mesa, para outro seminário, para outra discussão. Gente, só quero agradecer mesmo, que acabei não agradecendo o convite dos professores aqui, dos meus colegas de trabalho e meus eternos orientadores acadêmicos e da vida também, né? Porque essas pessoas todas que eu convivi aqui no CPTF, principalmente, me ajudaram muito, me fizeram muito crescer como profissional, né? E como pessoa também. Obrigado, é legal encontrar o pessoal aqui, encontrar o Fernando lá, tá lá na função de vídeo de novo. Tem que vir visitar os colegas. Legal conhecer vocês, encontrar algumas carinhas conhecidas aí de amigos que eu não vi há um tempo. E essa questão que o Raimundo colocou, realmente, quando eu falo muito assim da ferramenta que eu uso, eu também sofro muito com isso, até porque eu construo essa ideia, eu pratico isso, incentivo. Semestre passado eu estava reclamando que um aluno mandou mensagem às 3 da manhã e ficou bravo que eu não respondi. Mas eu respondi, depois eu fui me dar conta que eu respondi várias vezes, 4, 5, 3, 2h30 da manhã. Eu trabalho muito de madrugada. E aí eu passei, depois de um semestre, a ter umas conversas dessas boas práticas. Assim, então sempre, pelo menos com as turmas, é muito acessível isso, construir essa ideia assim, gente, esse horário é o horário que eu deveria estar vivendo a minha vida. Né? Então, se eu não responder, né, não fica magoado. Então tem dado certo, assim, diminuiu essas mensagens, assim, mas não adianta, a gente não desliga, porque a gente que gosta, né, do que está fazendo é difícil desligar, pelo menos para mim é difícil desligar. E aí é muito fácil se enrolar em tudo. Mas, gente, boa tarde para vocês, obrigadão por tudo, pela presença. A gente se fala, mandem e-mail se vocês quiserem. Ele vai responder às 3 da manhã, Zé. Amanhã às 6 da manhã. Bom, nós também queremos agradecer, né, a presença de vocês, né, para mim é muito bacana ter esses dois aqui como colega, o Raimundo também, né, já no KVG, mais distante um pouco, mas gente, eu tenho a agradecer a contribuição de vocês, a fala de vocês, né, que eu, para mim, particularmente, foi muito prazerosa, espero que para vocês também. Gente, para encerrar, eu vou passar aqui para o Rick dar uns recados aqui que ele vai dar para vocês, tá? Mas só dizer assim, ó, da programação de amanhã, nós vamos falar sobre vídeos, né, o uso dos vídeos, o uso de vídeos, a produção de vídeos por professores, a produção de vídeo por alunos, tá? Que é uma tendência agora que a gente tem, né, como o professor Ottoni falou na fala dele. A questão do direito autoral, né, que está envolvida com toda a produção que a gente faz. E também vamos ter uma fala sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então a gente vai falar sobre o Moodle e MOOCs, né, que tem novidades muito bacanas também. A gente falou aqui, né, o Moodle é meio quadrado, meio assim, mas mudou muito agora, tem muita novidade bacana que o Luiz vai abordar amanhã, né? Isso é bem legal. Então, um último recado aqui com o Rick. Mauro, eu sempre defendi muito essa ideia que eu acho que o Moodle era subutilizado, na verdade. Não que ele fosse. Ele está bem customizado nesse agradável. Pessoal, uma coisa